valendo o nosso webinar. A gente vai começar aqui falando mais uma vez, boa noite. Boa noite, Jéssica. A Jéssica está falando da Bahia. Que coisa boa. Bahia é terra boa, viu, Jéssica? Eu gosto muito daí. Vai colocando aí no chat, gente, de onde vocês são. Eu vou aqui apresentar o Richard. O Richard é um influenciador, ele é produtor de conteúdo, ele é aluno internacional, ele é do Rio de Janeiro. Ele estava conversando aqui um pouco comigo que antes dele pensar em fazer uma graduação internacional, ele queria seguir carreira militar e assistiu, viu alguma coisa, acho que foi na internet, que uma palestra. Conta para mim aí, Richard. Isso, foi um videozinho no YouTube bem típico, que eu caí de paraquedas, né? nesse vídeo que mudou a minha vida. Pois é. Então, muita gente tem esse sonho de estudar fora, né? E a gente está falando um pouco hoje sobre as community colleges. As community colleges são instituições, né? Uma das instituições de graduação que existe nos Estados Unidos. Existem outras instituições, como as colleges e as próprias universities, mas a gente vai falar especificamente dessa, porque a Braud Brasil é uma community college, é um campus avançado de uma community college no Brasil, e existe muito preconceito em cima das community colleges, mas a community college ela pode ser uma excelente ponte para você que sonha fazer uma graduação internacional, em começar o seu caminho por ela, né, Richard? E é isso. Vamos começar esse webinar. Richard, antes de tudo, me fala um pouquinho de você. Você já começou a falar que você é do Rio, né? Mas onde você está estudando? De onde você está falando agora? Me conta um pouco da sua trajetória. Claro, eu estou agora em Boston, estou estudando em Babson College, eu estou no meu primeiro ano, fazendo agora o meu segundo semestre, né? Sofrendo um pouquinho às vezes. Inclusive, eu estava até falando com a Luciana que antes do webinar, eu acabei de fazer uma prova de economia e eu estava doido para vir porque participar de webinar assim é muito bom para conversar com vocês. Eu estava doido para acabar. E aí eu estou aqui em Babson, eu sou do Rio, né? Eu tenho 21 anos e estou estudando business agora também. E talvez eu faça uma concentração, uma especialização em economia e finanças, é uma coisa que eu ainda estou estudando para ver qual caminho eu vou seguir. E estou gostando bastante da minha experiência aqui, está sendo uma experiência bem transformadora, muitas oportunidades que eu nunca imaginei que eu teria e que existem, enfim. E graças a Deus eu estou aqui hoje gostando bastante. Estou muito animado para participar do evento, gente, do webinar, porque eu adoro participar. E eu também sou muito animado para conversar com vocês. Então, muito obrigado por todo mundo que está aqui. Então, vai ser dois galeras, porque assim, eu falo bastante, o Richard também, então a gente vai falar muito. Richard, essa universidade que você está hoje é uma college, ou é uma university, ou é uma community college? Conta um pouquinho para mim aí. É uma college, né? Então, a gente é muito... A Babson, né? Que é o que se chama Babson College, é muito focada em graduação, estudante de graduação. Eu pesquisei que é uma das melhores, né? Sim, exato. E a gente é a melhor universidade para empreendedorismo aqui dos Estados Unidos, então é uma business school, a gente estuda muitos negócios aqui, e é uma das melhores aqui nessa área dos Estados Unidos. Então, através disso, a gente consegue muita oportunidade. Ah, legal. Bom, vamos falar um pouquinho, Richard, para a gente começar o webinar, das diferenças que existem entre as universities, as colleges e as community colleges, né? Você está numa college, você sabe me falar qual que é a diferença dela para uma university, assim? Sim, eu acho que seria o tamanho. Assim, eu já visitei alguns campos de universities, né? E também tenho bastante conhecidos, né? Bastante network com pessoas que estudam em universities. E, assim, eu acho que o tamanho do campus influencia bastante. Então, geralmente, universities elas vão ter muitos alunos, tipo, eu já vi universities de, tipo, 40, 50 mil alunos. Então, é muita gente. Geralmente, as aulas vão ser um pouco maiores, ou seja, muita gente, né? E, geralmente, college, elas são mais centradas, focadas em graduação. Universities, geralmente, tem PhD, tem outras coisas, assim, não é só graduação. A college, ela é só graduação. Então, por exemplo, aqui em Babson, apesar da gente ter uma escola de pós,
é uma faculdade que é focada muito em graduação. E o que isso quer dizer? Que os alunos geralmente vão ter mais oportunidades, as oportunidades de interagir com professores vão ser maior. Então, você vai estar num ambiente muito unido e menos competitivo do que você estaria numa university. Isso. Bom, a University, ela realmente tem esse caminho pós-graduação, de pós, de mestrado, por isso que elas são consideradas universities, assim, né? A college, como se fosse a universidade aqui no Brasil mesmo. As colleges, elas são como faculdades, assim, né? Elas não têm essa continuação aí do mestrado, do pós-doutorado, né? Elas não têm esse corpo docente nem especificamente para continuar o caminho acadêmico. A maioria das colleges, né, são privadas também, né? As colleges são privadas, não são a maioria. As colleges são privadas, são instituições privadas, de faculdades, não são universities, mas são faculdades mais privadas. A diferença para a community college, que as community colleges são públicas, né? A grande maioria das community colleges são públicas, que tem aí um fator que é bem interessante, que a gente já vai começar falando aqui, que é a questão de valores, né? Muitas das universidades e das colleges, elas são muito caras. As universities também são muito caras, né? Lembrando, gente, que as universities a gente tem paga e privado também, privada e pública na questão das universities, mas a questão da college, elas são realmente só privadas e as community colleges são públicas aí. Então, uma vantagem muito interessante que a gente tem numa community college são os valores, né? Os valores chegam até 50% do que é uma university, assim. E existe excelentes community colleges nos Estados Unidos, né? Isso aí não tem que ver. E me conta um pouquinho aí, Richard, se conhece pessoas que estão em community college, que estão fazendo, você como aluno internacional, você tem amigos que preferiram ir para uma community college do que para uma university ou para uma college? Sim, tem bastante. Inclusive, aqui na minha faculdade tem uma galera que veio de community college. E assim, realmente, eu acho que o valor, porque uma college é muito cara, e geralmente nos Estados Unidos, né, as colleges e as universidades, elas são pagas, e a diferença é que e é bem caro, gente, assim, é bem caro mesmo. Então, tem muita gente que opta por ir para uma community college justamente pelo valor, né? Porque, assim, você vai ter uma experiência muito parecida ou até melhor do que uma universidade, do que você indo diretamente para uma college, e para um valor bem mais acessível, né? Ainda mais agora que o dólar está caro, as coisas são super mais caras, então fica muito mais viável. E eu conheço muita gente que veio para cá, para Babson, de uma community college, tiveram muito sucesso na community college, estão tendo muito sucesso aqui. Conheço pessoas também que foram para outros lugares, de verdade, gente. Assim, amigos meus mesmo que eu conversei sobre isso, e estão tendo muito sucesso assim na trajetória. Então, só prova que eles aproveitaram essa vantagem e estão assim tendo um crescimento absurdo. É muito interessante a gente falar que nessa questão de valor chega até a ser 1/3 do valor de uma universidade. Então, assim, começar a graduação internacional por uma community college é uma vantagem bem interessante de ser avaliada. A gente vai falar, gente, que assim, você pode concluir a sua graduação na community college, mas também a community college ela tem um processo muito interessante que é realmente de você começar a fazer os 2 primeiros anos na community college e depois pedir transferência. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Uma coisa muito interessante que a gente tem, vantajoso a essas outras instituições que a gente tem, é a proporção de estudante e professor, como foi o que o Richard falou. As community colleges, elas são um pouco menores, né? Elas têm um acolhimento melhor com os alunos, né? Geralmente essas pessoas que recém-saídas do ensino médio, assim, pessoas recém-saídas do ensino médio, estudantes internacionais, assim, preferem até ir para uma community college pelo fato de ser menor, né? A questão financeira, lógico, mas por ser menor, em fazer esses 2 primeiros anos lá,
para ir se adaptando aí ao modelo de higher education, né, que é muito diferente do Brasil, né? Estudantes internacionais têm procurado as community colleges um pouco por esse sentido também. E a questão de proximidade com o professor, né, Richard? Porque nas universidades, igual você falou, 40 mil pessoas ali, 50 mil, as aulas são assim para muita gente, e acaba que você não tem um pouco de, né? Você não tem assim, como é que eu posso falar? Esse acolhimento, né? Você vai para uma universidade muito grande, você fica até um pouco perdido de como proceder ali. Porque é diferente, né, Richard, de estudar no Brasil e estudar nos Estados Unidos. Eu sei que como aula internacional pode falar aí um pouco. Porque as pessoas acham que é igual filme, né? E não é, é um Sim, perrengue. sim. É um perrengue, tipo assim, é bem mais diferente, assim. Assim, o que não deixa de ser bom, né? Eu acho que tudo na vida a gente vai ter sempre um desafio, nada é perfeito, infelizmente. Mas essa questão de professor, e falando de uma pessoa que está estudando numa faculdade menor agora, eu acho que é muito importante, sabe? Porque quando você chega num país diferente, é, tudo assim novo, você não, nem a sua própria língua você está falando, você vai precisar falar inglês o tempo todo. Então é muita novidade, às vezes a gente pode se perder um pouco. Nas universidades, né, nas universities, a gente tem por exemplo, 100 alunos por turma, às vezes, tem aula que tem literalmente 100 alunos, então o professor não vai estar ali disponível para você. Por exemplo, na minha faculdade, eu tenho acesso facilmente aos meus professores para A tirar interação é dúvidas. A melhor, né? interação é melhor, porque numa sala com 100 alunos, não tem como o professor abrir para muitas dúvidas, para você debater. E eu acho que, e principalmente num ambiente de community college, você vai viver uma proximidade tanto com os alunos, né, quanto com os professores. Eu acho que isso traz um grande benefício de relacionamento, né, de networking, de você realmente conhecer o professor além dali da sala de aula, sabe? Criar uma conexão muito mais forte, o que pode te beneficiar bastante ao longo da vida. E também tem aquelas trocas de ideia, de discussões, né? Nesse ambiente pequeno é muito mais favorável que há essa troca entre os alunos e até os próprios professores ali durante a aula, né? Coisa que na universidade é mais difícil de acontecer isso, né? É, bem mais. Geralmente, as community colleges e as colleges, né, elas focam bastante nessa questão de troca de ideia. Então, na sala de aula, a gente conversa muito. Tem aula que, literalmente, são mais os alunos falando do que o próprio professor. Eu acho que essa troca é muito interessante. E o que isso tem a ver também com o acolhimento, né, que você tinha mencionado? Como a gente está vindo para um país novo, então a gente fica muito assustado quando chega aqui para estudar. Então, eu acho que esse fator, essa proximidade, eu acho que traz um conforto, sabe? Que ajuda bastante a gente, assim, enquanto, pelo menos me ajudou bastante no começo, para se sentir mais aberto a falar, para se sentir mais aberto a propor ideias, a começar coisas novas, criar uma network. Então, eu acho que isso, assim, é muito importante mesmo. Ah, legal. Bom, outra coisa que a gente tem diferente nas community colleges, para as universities principalmente, é a questão da grade curricular, né? As community colleges, você vai começar fazendo aí dentro dos seus 2 primeiros anos, que a gente chama um Core General Education, né? Que são bases de matérias que servem para um pouco para, principalmente no primeiro ano, assim, você vai conseguir fazer matérias de tronco comum para quase todos os cursos, para quase todas as áreas. Ali, a partir do segundo ano, você já vai escolher algumas mais, né? Dependendo da community college que você tiver, se ela tiver as matérias, disciplinas disponíveis, você vai escolhendo mais dentro do seu path, do seu caminho, escolhendo aí já o seu curso, e não tem essa obrigação de escolher o seu curso ali logo de início, né? Você pode escolher um pouco a área e depois ir realmente escolher o seu curso para qual você quer transferir, para a universidade que você quer transferir. E isso é muito bom para quem ainda está um pouco indeciso, né, Richard? Para quem ainda não sabe muito bem qual caminho seguir, escolher uma community college por essa proporção que existe dentro da grade curricular aí, é interessante, né? Porque a gente sai do colégio, muitas vezes sabe a área, mas ainda não sabe muito, né, o curso que vai fazer. Aqui no Brasil, então, é quase
incisivo você saber assim que você termina o curso que você vai fazer. E no sistema norte-americano, nas community colleges, não, né? Você tem esse tempo ainda para experimentar coisas ali, matérias, né? Para poder realmente, quando você for fazer sua transferência, como é que na Broad, já ir para uma universidade, para o curso que você quer, olhar o ranqueamento dela, escolher realmente a universidade que você deseja. Você vai continuar a sua graduação aí na própria Boston? Como é que é? Me conta aí, Richard. Vou sim, eu vou terminar aqui, né? Até Uhum. então. E o que você falou realmente é muito interessante, porque eu sinto que na Community College as pessoas conseguem, os estudantes, né? Eles conseguem explorar muito mais, sabe? Eles não têm, assim, um requerimento, uma coisa... Porque eu, por exemplo, eu estou no meu primeiro ano de faculdade, eu já tenho várias matérias que já, assim, que eu tenho que pegar, que eu tenho que fazer. Eu acho que na Community College as pessoas têm mais abertura de escolher, de ver, tem mais opções também. E, assim, é uma coisa que você pode explorar sem medo, sabe? Então, por exemplo, eu, aqui na faculdade, tem algumas matérias que eu tenho que pensar, não, essa aqui eu tenho que pegar agora, ou essa aqui eu tenho que pegar depois, eu não posso arriscar tanto. Mas eu acho que na Community College, quando você vai, assim, você tem muito espaço para você explorar as coisas sem medo, sem essa cobrança absurda que a gente já sofre dentro das colleges, dentro das universidades. Então, eu acho que isso acaba a pessoa tendo assim um direcionamento para depois, quando ela for transferir, muito maior, sabe? Porque você vai estar ali testando as matérias, vendo o que funciona, o que não funciona, ver onde você está errando. Então, a proporção de você chegar assim numa universidade quando você for transferir e ser bem-sucedida, ter um direcionamento melhor, saber para onde ir, o que fazer, é muito melhor, sabe? Então, isso vai ser bem mais rápido até do que os seus alunos de classe, né? Porque você vai estar já todo preparado, porque você já experimentou várias coisas. Então, se você não sente ainda totalmente pronto para estudar numa universidade, numa universidade tradicional, eu recomendo fortemente entrar em uma community college para você sentindo aí qual caminho você quer percorrer, e sempre tem a questão dos advisors, dos mentores ali para ir te direcionando para o caminho que você deseja. Então, isso é uma vantagem muito interessante que a gente tem nas community colleges. Bom, eu vou passar o meu slide aqui. Outra coisa que a gente tem muito interessante é o processo seletivo das community colleges. São processos mais fáceis do que as universities, na questão de burocracia, de requerimento, essas coisas, elas são mais acolhedoras. Eu acho que a palavra que define muitas community colleges é acolhimento. Então, assim, tem universidade que vai te pedir nota muito alta, né? Porque nos Estados Unidos, gente, eu não sei se vocês, né, estão confortáveis aí de como funciona o Higher Education, a graduação, eles olham a questão de nota em algumas universidades, sim, e se é critério da nota do ensino médio, né? E muitas das vezes você não está muito preparado, né? No ensino médio você passa por alguns problemas, e na Community College eles não olham tanto isso. Como é que foi seu processo, o Richard, da college aí, da sua universidade? Me conta aí, deixa eu pensar aqui um Sim, pouquinho. e é engraçado que eu acho que isso é uma das maiores vantagens, gente, porque o processo diretamente para a faculdade, ele é muito complicado e exige muito da gente, porque não é um processo que você vai fazer uma prova só e vai passar, né? Tem vários fatores, você tem que se dedicar muito, tipo, eu me dediquei por muitos anos, muito tempo mesmo, porque na época que eu estava aplicando, não tinha informação sobre community college, então era tudo muito tradicional, né? E assim, quando eu entrei agora na faculdade, mas eu comecei, tipo, no meu nono ano do ensino fundamental. Então, sei lá, há 5 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, não tinha tanta informação sobre o community college, então eu não sabia. Então, eu tive que correr muito para o lado tradicional, de se esforçar muito, tipo, para tirar notas muito boas o tempo todo, assim, buscar fazer sempre coisas muito grandes. E para a community college você não tem tanta essa cobrança, sabe? Eu acho que essa cobrança ela fica por muito tempo quando você vem para uma faculdade tradicional. Então esse acolhimento realmente de ser um pouco mais flexível, de olhar para um aluno não só buscando as notas e os resultados deles, porque é isso que as faculdades aqui
fazem, né? Eles vão muito para os seus resultados. Então, eles querem ver números que você consegue fazer assim o tempo todo. É meio que é muito frio o lado deles é examinarem. É nota, é projetos grandes. E uma community college, ela não te olha com essa frieza toda, sabe? Ela te olha com um olhar de tipo, não, o aluno, vamos ver o que você fez de bom e o que você podia melhorar e vem melhorar aqui, sabe? Então, eu acho que isso tipo assim, é muito importante. É uma das maiores vantagens, porque o processo tradicional direto para uma university é muito pesado, assim, exige Muito. muito esforço, é assim, é quase surreal, gente, de verdade. É É. muito desgastante também. Demais, assim. E eu não sei se você sabe, mas eu vou falar aqui, a Broward Brasil é um campus avançado de uma community college na Flórida, que é a Broward. E, assim, a vantagem de ser um campus avançado no Brasil é um pouco isso também, porque quando você vai fazer uma aplicação para uma universidade, tem aquele famoso bank statement, né, que, né, você tem que comprovar que você consegue pagar a sua universidade, né? Então, você tem que ter esse, além desse todo esse processo acadêmico, né, para aplicar para uma universidade, você também tem que ter né, uma segurança financeira que essas universidades impedem, né, que você precisa comprovar que você vai conseguir cumprir com os valores das universidades. E aqui na Broward Brasil, a gente não pede isso para o nosso processo de admissão, olha que legal. Mas quando você for aplicar para fora, realmente vai ter esse bank extension. Então, eu acho que sim, é mais uma vantagem a Community College e a Broward Brasil, com essa missão que a gente tem aqui, de ser a ponte, de levar alunos, né, pessoas que têm o interesse de um caminho internacional de graduação, ela vem tirando um pouco dessa burocracia, dessa questão financeira nesses 2 primeiros anos, tá, gente? Mas depois, no processo de transferência, quando você for para a universidade, realmente aí não tem jeito, você vai ter que realmente comprovar essa questão financeira. Mas aqui no Brasil, na nossa Community College aqui, a gente faz toda essa preparação. A gente te prepara realmente para você ter um GPA bom, para você ser um perfil internacional desejado pelas universidades, porque, assim, as universidades, elas que escolhem um aluno, né? No processo holístico ali, ela fala, não, esse aluno aqui tem o meu perfil, eu vou admitir ele. E aqui a gente, nesses 2 primeiros anos, a gente prepara esse aluno para que ele seja realmente um aluno desejado pelas universidades. Então, esse processo seletivo em community college é bem vantajoso, como o Richard falou, é uma dos grandes diferenciais que a gente tem aqui de vantagem. Bom, vou passar para um outro slide aqui. Quer falar alguma coisa? Gente, tem alguma pergunta? Se quiser falar alguma coisa do Richard, de alguma curiosidade sobre ele aí, pode colocar aí no chat que a gente vai ler agora ou no final aí da nossa webinar. Bom, a outra coisa que a gente vai falar aqui é que muita gente acha que quando você entra numa community college, você tem que fazer sua graduação toda lá. E não é verdade, né? Como a gente já falou aí, na questão da grade curricular, né? Você tem essa possibilidade de transferência, e que eu acho que quase, sei lá, 80% se transfere para as universidades, né? Faz essa ponte para grandes universidades. E essa ponte é muito interessante porque de tudo que a gente já falou aqui, né? Você começa um caminho, se prepara, vê a área que você quer, até uma questão financeira também, você se prepara financeiramente para entrar numa universidade depois de 2 anos. Então, você faz essa possibilidade de transferência. Lembrando que quando você faz os 2 primeiros anos numa community college, você tem um certificado de meio de curso, né, que equivale aí a um curso técnico aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos ele tem o nível superior, como se fosse bem curso mesmo de superior. Então, depois dos 2 primeiros anos, você transfere para a universidade que você deseja, aplica para elas, né? Então, quando você concluir a sua graduação ali, o seu diploma vai ser da University, não da Community College, né, Richard? Sim, exatamente. É,
E uma coisa, assim, e o diploma é muito válido aqui. Tem gente que faz community college aqui nos Estados Unidos e nem quer transferir depois. Já vai logo trabalhar, já vai, porque é muito comum aqui e é muito aceito, entendeu? Então, tem pessoas que preferem ir só para community college e já pegar o diploma, a formação, e aí depois já ir para o mercado de trabalho, enfim. E uma coisa que eu estava pensando também, né? As pessoas, geralmente, a gente fica 2 anos na community college, e aí, durante esse tempo, como é bem mais barato, já dá para você fazendo uma reserva, né? Comprar um porquinho e colocar umas moedas dentro enquanto está ali economizando. Então, já é uma dica aí para o pessoal já ir se preparando. Isso, realmente você economiza dinheiro, né? E se prepara academicamente, né? Por estar num ambiente mais acolhedor, você vai concluir o seu curso numa universidade. Então, assim, experimentando o melhor dos dois mundos, na verdade, eu acho, sabe? Porque você vai concluir numa universidade, vai ter o diploma lá, mas vai ter todas essas vantagens de começar academicamente, financeiramente. Então, eu vejo muita vantagem em começar uma community college. Tem muitos alunos internacionais nas community college. Realmente um caminho muito observado por estudantes internacionais, mas também tem estudantes internacionais que já sabem o que querem, então já fazem uma aplicação direta e é tranquilo. Bom, tem uma pergunta aqui da Esther. Não entendi muito bem a diferença de um college comum para uma community college. O college comum é mais caro e maior? É mais caro. O college, ele é privado, ele não é público, não, Esther. Então, e eu acredito que na grandeza tem muitas community colleges que são do tamanho de college. Não acho que é essa questão. Eu acho que é a questão muito financeiramente, elas são um pouco mais caras do que as community college. Como o nome já diz, né? Community college, a outra é privada. Essa, para mim, é a grande diferença. Você entende assim também, Richard? Na sua opinião, como é que funciona? Sim, sim. Eu acho, por exemplo, eu estudo numa college. A minha college significa que eu vou ter que ficar aqui 4 anos aqui. Eu não vou poder transferir. Eu só vou ter o diploma quando eu terminar o meu curso depois de 4 anos. Não, a não ser que eu queira mudar de faculdade, mas não tem isso. Na community college você pode transferir, né? E ela é bem mais barata, porque, gente, o valor assim anual da college onde eu estudo, ele é absurdo. Eu acho até tipo injusto assim, mas ele é absurdamente caro, sabe? E geralmente community college é muito mais flexível no sentido de pagamento, porque na minha faculdade é pago anualmente, então você tem que chegar com o valor todo lá no começo do ano. Se você não tiver, você vai ter que sair. Community college geralmente algumas conseguem flexibilizar isso, você pode ir pagando, às vezes, um pouquinho, ou geralmente estão abertos a uma conversa, alguma coisa. A college, não, entendeu? Então, é muito mais severo nesse sentido. Não. E, assim, o que eu acho também é interessante a gente falar aqui é que hoje a gente tem, assim, eu não sei, mas muitas community colleges com bom ranqueamento e o mais interessante que eu acho também nessa possibilidade de transferência é que elas têm parcerias com universidades dentro dos seus estados. Então, muitos desses alunos, quando saem para transferências, o seu aluno for academicamente, né, com DPI bom, com a nota boa, ele já sai com uma propensão de bolsa muito interessante, né? Então, isso é muito legal aqui na Braud, a gente tem isso também, como a gente tem a nossa manutedora lá na Flórida, a própria Braud, eles já tem alguns convênios, então aqui no campus da Braud Brasil, quando a gente vai fazer esse processo de transferência, a gente também olha essas parceiras que a gente tem, como que faz para conseguir a questão de bolsa, e a gente prepara todo mundo para fazer esse caminho dar muito certo, né? Porque é uma expectativa muito grande quando a gente vai fazer uma educação internacional. A gente não conhece, vai para um ambiente totalmente fora do nosso acolhimento do que a gente tem aqui, falando a nossa língua materna, junto com os pais, com aquele sistema de ensino que a gente tem do ensino médio, e vai para um outro ensino, para um outro país que, assim, gente, quem já viu as universidades lá fora sabe que é de uma grandiosidade imensa. Eu acho que nem se compara às universidades que a gente tem nos Estados Unidos com as nossas universidades aqui no Brasil. São campos enormes, milhares de estudantes, bibliotecas gigantescas. Então, assim,
fazer uma graduação internacional, não só academicamente, né, Rígido, mas eu acho que para desenvolvimento pessoal, quando você sai dessa sua zona de conforto de crescimento, ela é incrível, né? Você está no seu primeiro ano aí agora, você pode falar um pouquinho da sua experiência, como é que está sendo aí? Nossa, é demais isso. Eu sempre falo que aqui eu nunca tô na minha zona de conforto. Já começa pelo idioma, né? Que você tem que falar inglês o tempo todo com seus amigos, né? Apesar de ter alguns brasileiros aqui, a gente não fica o tempo todo junto, né? Então, nas aulas, então, uma coisa que você vai estar sempre fora da zona de desconforto. Claro que a gente, depois que passa um tempo aqui, a gente melhora muito o inglês, o meu melhorou e está melhorando bastante. Só que é sempre fora da zona de conforto isso, sabe? Então, você aprende a lidar com... a se virar, né? Falando na linguagem popular, Aham. do português bem popular, você aprende a se virar. Você aprende a se virar porque você não tem mãe, você não tem pai, não tem ninguém, né? A não ser que seus pais venham morar aqui junto com você, o que geralmente é bem difícil. Então, se tiver algum problema, você vai ter que resolver. Então, meio que a gente assume uma vida adulta, sabe? Mesmo que você tenha 20 anos ou 18 anos, você vai começar uma vida adulta que você vai ter que se controlar, você vai ter liberdade, mas vai ter que também ter muita responsabilidade em como você vai usar isso e responsabilidade de estudar, porque ninguém obriga ninguém a estudar aqui, É sabe? Os totalmente professores não diferente aqui do obrigam, Brasil, né? não tem obrigação de nenhuma de nem de ninguém. Se você quiser falar assim, eu não vou para aula hoje, só você não ir, só você faltar e fazer outra coisa, entendeu? Mas também tem muitas consequências, né? Então você meio que aprende também a tomar decisões assim sobre a sua vida pessoal, que eu acho demais. E crescer, é o crescimento o tempo todo, desde lidar com as suas finanças pessoais, porque você tem que se controlar bastante, até você lidar com pessoas de culturas diferentes, o que pode ser muito difícil às vezes, porque cada um tem uma cultura, um jeito de pensar, um jeito de agir, lidar com pensamentos diferentes também. Eu acho que tudo isso faz com que a gente enxergue o mundo e percebe que o mundo é muito mais do que o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa cultura, e a gente acaba perdendo o medo de explorar as coisas. É uma expansão de mundo, realmente, a gente está sempre aqui achando que, né? E o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? As possibilidades são muito maiores do que a gente imagina. Eu acho que a universidade, fazer uma graduação internacional mostra muito mais essa noção de mundo, né? Do além do que a gente está conseguindo ver aqui. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso webinar aqui. Eu já vou convidar vocês para o próximo, que a gente vai falar sobre Gap Year. A gente vai convidar as meninas Sofia e Gabi do Bora Para Fora para falar um pouquinho sobre o Gap Year. Aqui no Brasil a gente não sabe muito o que é isso. Muita gente acha que é um ano sabático, um ano que você não faz nada, e não é muito por aí. O Gap Year, ele tem uma função, ele tem um porquê. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem isso, então a gente vai falar isso no próximo webinar. Agora eu vou abrir aqui para perguntas, vou deixar aqui também uma palavra de que a Braud Brasil é um campus avançado da Braud Flórida. Aqui você pode começar essa graduação, né, no seu país, na sua casa. A gente tem um sistema de ensino que possibilita você a fazer ainda mais essa transição para uma universidade segura, assertiva, academicamente e financeiramente. A gente está sempre empenhada em entregar alunos para as universidades desejados, com GPA bom. Então, se você quer saber um pouco mais de como começar essa graduação internacional, pode ligar aqui para a gente, tá? Nossas redes sociais aí, nosso WhatsApp, nosso telefone. A gente tem um campus aqui em Belo Horizonte, super agradável, super bem coincidindo com a mentalidade norte-americana. E eu vou ler aqui uma pergunta da Jéssica Gomes. Então, tá. Ao final de 2 anos na Braud, o aluno pode aplicar e transferir para qualquer universidade no exterior? Sim, qualquer universidade, das 2.500 universidades lá nos Estados Unidos, vocês fazem a sua college list. É muito importante ter uma college list aí, sabendo qual universidade você quer ir, qual estado você está pretendendo ir. E a gente aqui
tem um processo de mentorias de transferência, que é muito legal, que a gente vai sentar com você e ver qual que é o caminho que você vai fazer, a questão de qual universidade você vai aplicar, a documentação que está sendo exigida para ela. Então, a gente tem todo esse suporte aqui para te entregar para uma universidade que você sonha fazer. A Esther falou aqui também, a Community College tem um preço mais em conta e é mais fácil de conseguir bolsa em college. A Community College tem um preço mais em conta e é mais fácil conseguir bolsa em college, university ou Community College? Sim, acredito que sim. Pelo menos para as universities, elas têm parceiras, eu acredito que fica mais fácil sim, tá, Esther? Sandra, quando você transfere mais de 2 anos no EUA, já é bacharel. Quando você chega lá, tem que estudar mais por ter feito antes uma community college? Depende, né? Depende da grade curricular que vai cruzar com a universidade que você vai fazer. Às vezes, Sandra, você vai ter que fazer uma matéria ou outra para poder realmente concluir, fechar a sua grade acadêmica. Mas muitas vezes não, muitas vezes você transfere e não precisa. Eu acho que é isso mesmo, né, Richard? Eu estou fazendo confusão. Quando você Sim, transfere mais... exatamente. Chegar lá... Geralmente, você vai fazer... Uma graduação completa são 4 anos. Como você Exato. fez 2 anos na Community College, você vai precisar fazer só mais 2 anos na sua faculdade, quando você Exatamente. transferir. Entendeu? Então, vai ser até Exatamente. bom para você. É menos tempo, né, na universidade, e se fizer na Broad Brasil é mais tempo, é menos tempo lá fora ainda. Você vai fazer aqui no Brasil e vai pagar em reais, não vai pagar em dólar. Então, é uma super vantagem começar aqui na Broad Brasil. Bom, gente, existe mais perguntas aqui? Alguma pergunta por Richard, como aluno internacional? Ele está no primeiro ano dele lá. Pode fazer perguntas aqui que a gente vai responder. Eu queria agradecer a Marlene, que é a nossa embaixadora que está aqui assistindo. Muito obrigada, viu, Marlene, que está assistindo. Tá, eu já sei o curso que eu quero para mim. A Broad ainda é para mim? É para você sim, viu, Sandra? Pode entrar em contato aqui com a gente. Se não for para você, a gente vai falar, Sandra, não é para você, mas pode ligar. E a gente tem o Pedro aqui, o Pedro Oliveira, acho que o Richard conhece o Pedro Sim, também é sim. influenciador, ele tem um canal aqui, até coloquei aqui no Junto do Zewa, ele já foi aluno internacional, ele estudou na Broward, ele formou numa parceira nossa, que é a Florida Atlantic University, ele fez biologia, e ele com certeza vai esclarecer todas as suas dúvidas aí de transferência, se é para você, se não é, porque começar aqui na Braud Brasil é uma vantagem, gente, né? Porque eu estou aqui nesse webinar falando isso, não, mas é porque aqui a gente vai te preparar financeiramente, academicamente, é um projeto muito bacana que, né, começou há pouco tempo e está sendo muito interessante aí ver os nossos alunos nas universidades que eles sempre sonharam, tá bom? É isso. Liga assim, Sandra, a gente vai ficar esperando sua ligação. Então, gente, é isso. Esther, Richard. Tem uma pergunta para você, Richard. Você foi por sua conta. Aqui, Richard, você foi para fora por sua conta, certo? Como funcionou esse processo que você escolheu? Escolheu as facus, etc. Conta um pouco aí, Richard, do seu processo, como é que foi, assim, Eu tive, na verdade, um acompanhamento também, assim, mas esse processo de vir para cá, ele funcionou assim, foi bem complicado, assim, bem difícil, porque, de novo, eu não tinha muito acesso à informação na época e tal, então eu tive que procurar as faculdades por conta própria, mandar e-mail, ver onde tinha bolsa, porque eu sou bolsista integral aqui na minha faculdade, onde eu estudo, ou seja, eu não pago anuidade, eu não pago as coisas que geralmente os alunos pagam aqui, mas esse processo foi bem desafiador, sabe? Mas foi um processo que eu estava até falando antes do webinar com a Luciana, e como é muito recompensador agora, sabe? Que os resultados que a gente tem depois, eles são bem recompensadores, assim. Vocês vão ver que quando vocês forem, mesmo vocês indo para estudando na Community College no Brasil, vai ser desafiador também. Depois, quando vocês vierem para cá, vai ser super desafiador, mas é muito recompensador também, sabe? Você consegue conquistar várias coisas e foi um processo muito difícil, mas no fim deu tudo certo.
Ai, que ótimo, Richard. A Sandra está perguntando aí se você sofre algum preconceito, assim, por ser aluno internacional, essas coisas aí. Olha, até que não, eu achei que eu super sofreria, mas não. A minha faculdade em si, e é um outro fato da minha faculdade, é que ela é a melhor faculdade para estudante internacional, porque a gente tem literalmente metade do campus é estudante internacional. Tipo, literalmente, aí tem mais estudante internacional do que americano, às vezes parece, a gente é maioria aqui. Mas não, nas ruas também, geralmente as pessoas são bem receptivas, ainda mais quando eu falo que sou do Brasil. Geralmente as pessoas têm uma visão muito positiva do Brasil, diferente do que eu vejo em alguns vídeos as pessoas falando. Então, quando eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas perguntam sobre praia, perguntam sobre a Anitta, sobre o Neymar, essas coisas assim. Então, eu sempre sou muito bem recebido. Claro que eu não vou negar que, se acontecer, tem, tipo, polícia, tem as leis aqui. Quando a gente é estudante internacional, a gente tem proteção das leis, a gente tem um visto, então a gente tem direitos também, sabe? Mas, no geral, eu sou muito bem recebido quando eu vou na faculdade, claro, mas quando eu vou para fora dela, eu sou muito bem recebido, e quando eu falo que sou brasileiro também, sou super bem recebido em todos os lugares, então é super tranquilo. Sandra, só respondendo um pouquinho aí, existem alguns estados que eu acredito que sejam um pouco mais, umas leis Sim, que são um pouco, que são estados ainda, né, nos Estados Unidos, um pouco mais conservadores, assim. Mas a gente tem alguns outros estados que são muito receptivos a estrangeiros, a alunos internacionais, que as próprias leis, né, porque lá nos Estados Unidos depende de cada estado, né, a questão das leis. Então a gente tem a Flórida, né, mais um exemplo aqui da sim. própria, né? A Flórida é, um estado que tem uma receptividade muito grande para alunos internacionais, para estrangeiros, para latinos. Então, eu acho que vai muito também da escolha do estado, né? Onde você vai, da cidade, porque tem cidade que é um pouco mais conservadora. Então, isso tudo tem que ser, quando você vai fazer uma graduação internacional, se você tem que avaliar isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que, eu vou, sei lá, para algum estado e somente vai. Não, aqui na Broad a gente até faz nessa transferência, a gente olha, fala, olha, você tem algum estado que você prefere? A gente fala, olha, esse estado aqui é um pouco mais conservador, você está preparado para ele? Como é que é a sua família, essa questão toda? Então, a Broward Brasil faz também essa curadoria, né? Esse estudo dentro da sua College Elite, dentro desses estados. E é isso, a Gleice está agradecendo aqui. Bom, pessoal, eu vou encerrar essa live. Eu quero agradecer muito a participação do Richard, que topou falar com a gente, que depois de uma prova abriu o computador dele e está aqui falando sobre sua experiência de ser aluno internacional, sobre as vantagens de uma community college. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse webinar até aqui. Sucesso para você, Richard, né, para todo mundo que está assistindo, que seu caminho aí já está só começando, então a gente vai ter mais live. Eu tenho certeza que o Richard vai aparecer aqui Certeza. em outro momento, também falando mais sobre a experiência dele. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês no próximo evento que a gente vai ter em março aí, falando sobre o Gap Year. E o Richard tem aí fala o seu arroba aí, Richard, se as pessoas quiserem te Até seguir. aqui na descrição, aqui no quadradinho que aparece, mas eu Isso, também vou deixar aqui caso vocês tenham alguma dúvida. E eu também gente. agradeço muito pela oportunidade. Eu sempre gosto de participar, de falar com o pessoal. E assim, eu estou torcendo muito por cada um de vocês, gente. Muito sucesso mesmo. Quero que todo mundo venha para cá. E quando vocês vierem, eu quero que a gente também se encontre, bate um papo, vai no restaurante brasileiro, que a comida brasileira é a melhor coisa do mundo. Vocês vão ver quando vocês chegarem aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo para vocês e até março. Encontro vocês no próximo webinar. Tchau, tchau, Richard. Tchau, Obrigada, viu? tchau. Um Obrigado. beijo.